não é se horizontalizar mais do que já está, no corpo, na cabeça, se achatar, igual a bispa fala, não se deixe ser achatado, não seja aquela pessoa do teto baixo, mas vamos começar, vamos nos levantar. E essas palavras que mexeram mais com você, te confrontou que você não entendeu, já sabe, assista 2 vezes, assista 3 vezes, pega a segunda vez e vai anotar os pontos para você ler aquilo, para você repetir aquilo, para você falar aquilo. Vamos para a nossa última hora do encerramento da Casa Firme, esse dia poderoso, esse dia de grandes definições e mudanças. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Estão ligadas às suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2025, o Senhor tem para mim o melhor vinho, e eu sou o odre novo para esse vinho, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Mais importante do que o vinho é você ser o odre novo. E claro que se você for o odre novo, com a mentalidade certa, né? Que quer dizer a mentalidade nova, a mentalidade do reino, a mentalidade que Deus lhe proporciona, porque essa mentalidade também pode ser uma mentalidade nova, mas não proporcionada por Deus, que é o que a gente vê, né? As escolas, as faculdades, a era digitalizada, né, que traz informações, toneladas de informações por várias, né, plataformas diferentes. As pessoas têm acesso a quase tudo e hoje sabem quase nada. Essa é uma verdade que você precisa ter sempre por perto. Eu, com o meu celular, eu tenho acesso a quase tudo. Por que eu sei quase nada? Por que, por exemplo, nós temos hoje uma geração em que os filhos, na grande maioria, não é generalizado, mas por que os filhos hoje sabem menos do que os pais? Aí você pode dizer, os meus não. Graças a Deus. Que bom. Sinal que você está fazendo o seu dever de casa, cobrando, estando por perto, né? Por exemplo, com tanto acesso. Eu lembro na minha época, eu não sou uma pessoa, né, com uma idade avançada, eu não tenho 50 anos. Que para você ter uma boa gramática, para você ter um bom dicionário, inclusive eu já trabalhei em livraria, se tem uma coisa que eu lembro bem, às vezes eu tinha até decorado na minha cabeça, era preço de livro. Para você ter acesso, você tinha que gastar um dinheiro. Não era barato. Não era
Não era algo simples e fácil, né? Eu quero uma boa gramática para ter acesso às regras, às maneiras, eu vou conjugar, eu quero, né, estar aí hábil no vernáculo, né? Tem gente aí, os jovens, que vão ter que, agora não vão ter um dicionário, não vão ter uma gramática, vão ter que buscar o que é o vernáculo. Você tinha que desembolsar um dinheiro. Não era barato. Hoje, tem gente aí que já sabe o que significa aí, ó, já digitou. Por quê? Você tem acesso aí à internet. E de graça. Você pode estar aprendendo uma palavra nova por dia. Você pode ter aí na sua mão, que eu me lembro agora aqui, na minha cabeça. Vamos lá. NVI, NVT, ARA, NAA, versão fácil de ler, e tinha mais uma, o livro. O aplicativo da Bíblia, gratuitamente, no mínimo, ARC, que é a Almeida Revista Corrigida, ARF, que é a Almeida Corrigida Fiel, no mínimo, fala assim, eu quero pegar agora, eu vou ler só a Bíblia pelo meu celular. 8 Bíblias. Coisa também que hoje tem Bíblias caras, sim. Você paga aí, às vezes, R$200 uma Bíblia. Mas se você quiser, está aí de graça também. Se tiver sede, se tiver fome, não, eu quero como é que o pessoal usa a expressão hoje, né? Eu sou um esbagaçador de livros, né? Não, eu quero esbagaçar uma Bíblia. Eu quero pegar aqui agora, no próximo mês, eu vou ler numa versão. Tá aí. Você pode ter. Então, vamos pensar aqui. Nós temos acesso a quase tudo e, de repente, nós não estamos no que devemos, no que precisamos, no que é bom, no que é vertical. No que é vertical, no que verticaliza a sua vida. O que é que vai te espichar? Vai aumentar o seu nível de conhecimento. Vai fazer você dar aquela... Não ficar assim, né, relaxado. Fica o dia inteiro sentado. De sentado vai para a cama e deita. E ficar. A tendência é, né, você vai ficando um S, né? Agora você tem que ter, né, essa atividade, esse exercício, passar um tempo em pé. Inclusive, lembre-se que seus pés e suas pernas é o que sustenta o seu corpo para sempre. Não se locomova, não anda, não prepara, não fortaleça seus membros inferiores não, para você ver o que acontece. Pode ser a pessoa da academia, vai lá, fica forte em cima, braço, peito, ombro, né? Mas se não trabalhar a sua perna, né, não adianta que daqui a pouco você começa a sofrer, né, com situações. Precisa trabalhar. Então, nós precisamos usar o que nós temos, usar o que nós recebemos, usar aquilo que o nosso tempo tem para tornarmos-nos no que cabe a nós, no que depende de nós. Eu não estou falando de graça, eu não estou falando de unção, eu não estou falando de favor. No que depende de mim, no que cabe a mim, o que eu estou fazendo.
O que eu estou dando a Deus? Eu estou fazendo a minha parte para que Deus, quando fizer a dele, seja aquele conjunto coeso que o melhor de Deus encaixa no melhor de mim. Quer dizer, Deus já recebe o melhor de mim, então Ele pode colocar o melhor nas minhas mãos, Ele pode me colocar no melhor lugar, Ele pode me elevar à melhor posição e eu não vou decepcionar. Não é isso que a gente quer de Deus? E a esperança não nos decepciona. A esperança em quem? Em Deus. Quando eu coloco a minha esperança em Deus, eu não me decepciono, porque Deus não falha, Deus não erra, Deus não volta atrás naquilo que Ele prometeu. Mas e a esperança que Deus tem colocado em mim? Que eu vou corresponder. Espera aí, isso aqui está às minhas mãos. Por exemplo, uma pessoa não pode se gabar de que ela leu, sabe-se lá, esse ano, ao final do ano, ali 12 livros, quer dizer, um por mês, e ela não ter lido a Bíblia. Não conhecer a história de Deus com o seu povo, suas promessas. Não saber como as coisas começaram e como elas vão terminar. A Bíblia fala do início de tudo e do fim. A Bíblia fala dos homens que Deus estabeleceu como referências, e referências atemporais. A Bíblia tem o plano de Deus para a eternidade de cada pessoa por meio de Jesus, onde do começo ao fim Jesus é anunciado, Jesus vem e depois Jesus manifesta o seu juízo para nós. O juízo de quem crer nele, de quem recebê-lo como seu Senhor, e o juízo também para quem não crer, independente se a pessoa ela tiver boas coisas e boas situações, mas a Bíblia também está deixando claro qual vai ser a vida dela, o futuro e a eternidade dela. Então nós não podemos mais ser aquele tipo de pessoa rasa, supérflua, espiritualmente. Êxodo 32. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então, o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo
que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito, com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: Foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: o que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes que esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eles disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, eu o joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, juntem-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou. E naquele dia morreram cerca de 3.000 entre o povo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor. Olha isso aqui, presta bastante atenção nessa parte. Pois nenhum de vocês poupou o seu filho,
e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor, e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, se não risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar, com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por só um momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Veja que assim, você pode fazer o que você quer. Você pode ir para o nível que você quer. Você pode tomar decisões intempestivas, emocionais, baixas. Pode pegar parte da palavra que você quer e a parte da palavra que te confronta, você dizer: não, não é bem assim, não é tudo isso. Vou fazer do meu jeito. Mas aqui até com os enfeites, sabe? Uma corrente, uma pulseira, os brincos que talvez tivessem sobrado, né? Porque está escrito que todos, quando Arão falou, me tragam seus brincos, todos levaram brincos. Todos. Então vamos imaginar que aquele povo dali para frente, brinco virou sinônimo de tristeza, né? Alguém, eu acredito, e o próprio Deus falou, nem usa mais, tira. Porque isso aí se tornou um símbolo da idolatria de vocês. Olha que coisa, hein? Tem gente que tem coisa que nunca mais usou, nunca mais comeu, tem lugar que nunca mais sequer passou em frente. É bom. É bom. Porque tem coisas que é bom que a gente tenha a lembrança, né? Isso aqui nunca mais, isso aqui foi um tempo que eu não quero voltar, esse lugar é um tempo que eu não quero mais, eu não quero mais passar, eu não quero mais reviver isso. E tem coisas, eu mesmo já joguei roupas fora, já me livrei de coisas que aquilo me remeteria a coisas, a pessoas, a lugares, a situações que quando aconteceram, quando elas foram vividas, ali eu falei, não, isso aqui eu não quero mais isso para a minha vida, eu não quero lembrar disso, eu não quero reviver isso. E tem sinais que a gente recebe,
que a gente acata, né? Opa, isso aqui é um sinal para mim. E que a execução daquilo já mostra que você está verticalizando, que você está crescendo. Então vamos falar de verticalização. Hoje, por exemplo, nós estamos num jejum. Um jejum pela nossa saúde física e pela excelência que Deus tem colocado e nos proposto viver. E que nós vamos agora, neste próximo mês, esse período de 30 dias, nós vamos estar num propósito pessoal, que eu não sei se você já ouviu em algum dos outros horários da Casa Firme, mas caso você, né, porque aqui a grande maioria, a maioria esmagadora está na igreja virtual, acompanhando, assistindo o culto aqui agora das 7. Então eu dou a você também essa oportunidade e por isso essa palavra. Tem coisas na vida da gente que chegou um momento que é um momento dos levitas. Veja que foi essa parte que eu parei, li aqui 40 versículos, e li toda a história, contextualizei tudo. Antes já preparei você, já disse, dependendo até da sua idade, você tem uma pressão sobre a sua vida para ser inferior aos seus pais. De repente você já até se viu nos exemplos que eu dei, você fala mais errado que seu pai, mais errado do que a sua mãe. De repente você é aquela pessoa, seu pai, sua mãe consegue fazer uma conta simples. Algo do tipo, quanto que é 22 mais 33? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Dou-lhe três. Não. Agora sim. Tem gente que quando eu terminei de falar o 33, a pessoa já falou na hora 55. É uma conta simples. 2, 2, 3, 3, 5, 5. Não é? Mas não se preocupe, não se apega a isso não, tá? Não se apega a isso não. Quem não é de conta, não adianta agora sei lá e fazer. Apesar que é o que eu falei, a gente tem acesso a quase tudo e às vezes não está sabendo quase nada. Tem vídeos aí, viu? Eu lembro que tinha uma moça, né? Não lembro o nome dela agora. Mas tinha uma moça que ela ensinava a fazer contas, que os vídeos dela era só isso. E óbvio, ali a criança pode assistir, o adolescente, mas o adulto também. De repente você é uma pessoa que toda vez, uma conta como esta, você precisa pegar o seu celular e tá lá, né, 55. Não, mas não tem problema, não é a conta. Eu estou mostrando para você. Que é uma conta básica, né? Eu não falei qual que é a raiz quadrada de tal número ali, não é número com casa decimal, enfim. Tem gente que fala, que escreve. Tem gente que a vida é essa. A alimentação está mal, os hábitos são ruins. Tem jovem, por exemplo, que o pai fala, vamos até ali comigo na esquina. Não, pai, vamos de carro. Você vê que às vezes o pai tem um tênis, tem o short, tem a camiseta e o filho não tem um material esportivo. E não é porque ele vai praticar o esporte radical, não é a prancha de surf lá para pegar as ondas em Nazaré. Não é o exercício para o corpo, para o bem-estar. Então nós vamos estar num propósito pessoal. Já estou dizendo que é pessoal porque é de cada um.
Não é todo mundo da igreja, não são todos os internos, mas alguns com alguns hábitos, com algumas inserções e principalmente esse é um período que nós estamos chamando de purificação. Porque nós já tomamos decisões de tirar algumas coisas da nossa alimentação, tomamos a decisão de tirar algumas coisas da nossa mente. Como é que eu tiro algo da minha mente? Da mesma maneira que eu tiro algo do meu corpo. Como é que eu vou tirar agora o açúcar do meu corpo? Como é que eu vou tirar agora a gordura, a farinha do meu corpo? Como é que eu vou tirar? Vamos pegar um bom bisturi, vamos abrir e agora vamos fazer uma aspiração com aquele material da lipoaspiração e vamos sugar tudo agora? É assim que a gente vai fazer? Não, né? Você imaginou, você aí de casa imaginou que não, né? Claro que sim. Não, a gente vai deixar de colocar isso para dentro, no corpo. Então, se hoje eu não colocar açúcar no meu corpo, se eu não colocar farinha no meu corpo, se eu não colocar coisas que não são boas para o meu corpo, o que tem no meu corpo vai começar a sair, a ser expelido. Vai ser expelido pelo suor, vai ser expelido na urina, vai ser expelido nas fezes, até que não vai ter mais. Enquanto isso, eu vou colocando dentro do meu corpo pela minha boca, né? O que é bom, o que tem nutrientes, o que ajuda a minha cabeça, né, a trabalhar melhor, a pensar melhor, a fluir, a ter fluidez, a ter leveza, né? Que aí eu não vou dar aqui para você uma aula de nutrição, mas tem alimentos que faz a nossa mente voar. Você come, você fica mais atento, você fica mais rápido, você fica mais leve. Como tem alimentos que você fica giboiando, né? Você fica daquele jeito que você sempre está ali. É aquela história que antigamente, né? Meu avô falava isso, né? Tem gente que o sonho da pessoa é que o mundo acabe em muros. E a gente fala, por quê, né? Ele fala assim, para ter onde encostar. A pessoa sempre tem que ter onde encostar. Você sempre que vê a pessoa está ali. Ou está encostada, ou está apoiada, ou está sentada, ou está... Ela não tem vontade, né? Isso se falava muito para quem não gostava de trabalhar. A pessoa sempre estava ali, enquanto os outros estavam lá fazendo, correndo, a pessoa estava sentada, tal. Então, não, eu tenho vida, eu tenho destreza, eu tenho leveza, eu tenho saúde. Você vai falar, mas e a mente? Eu não tenho como tirar agora da minha mente as imagens, os últimos sons que eu ouvi. Tem gente que se eu perguntar agora, qual é a melodia que está em você? Tem gente que é como se diz, é uma sofrência. Tem gente que é uma sertaneja. E tem gente que é pior ainda, tem gente que é um funk, que fala de bastante moralidade. E de repente, eu não estou perguntando qual que está aí dentro, qual que está aí, Que de vez em quando você não... Está aí, né? Entrou. Então tem que sair. Como? Tem que entrar outra coisa. Tem gente que a mente o dia inteiro é para bobagem. E aí a gente vai falar daquela pessoa que o dia inteiro pensa bobagem, pensa besteira. Aquele homem que se uma mulher passar na frente dele, ou meio que na diagonal dele, ele vai olhar para partes da mulher, ele vai olhar para a parte do busto da mulher, ele vai olhar para a parte
traseira da mulher, por que que tem homens que sempre estão... o radar, o sensor visual dele sempre está captando, né? Eu não sei se você já viu aquelas câmeras. Eu lembro que até na igreja tinha, né, aquelas câmeras, você conseguia colocar aqueles quadradinhos, que é como se fosse qual é a parte sensível, né, da câmera. Eu vejo que isso tem hoje nessas câmeras também, né, eles conseguem. Quando você vê que às vezes você olha aqui para mim, minha pele está mais parecida assim com a pele da bispa, né, do Murilo, você pode saber que não é a pele mesmo, né, é a câmera, entendeu? Né, porque não é esse veludo todo, não é essa coisa lisinha toda, né? A minha não é. Então, isso é mérito do pessoal do nosso broadcast. Então, dá para você colocar um filtro que chama, né? O nome disso é um filtro. Tem gente tem homem, por exemplo, que o filtro é esse. Ele vê, ele está ali dando um jeito de olhar, de cobiçar. Por quê? Porque está vendo material que alimenta isso. Isso nunca morre dentro da pessoa. Ele está vendo material que está explorando essas partes. E alguns vão falar, não, eu não vejo pornografia. Tá bom, mas de repente você está vendo as fotos. A desgraça do Instagram é muito difícil. O teu Instagram, você pode ser o pastor assim, que está em consagração. É difícil ter o Instagram, você passar 10 vídeos lá e não aparecer um vídeo ou uma foto que tem uma mulher de biquíni. Não tem como um homem ficar olhando toda hora uma mulher de biquíni, uma mulher que está ali, né? Porque o biquíni é a mulher quase nua. Não é isso? Um biquíni é uma mulher quase nua. Se você colocar a porcentagem que está coberta do corpo dela, é 0,0 alguma coisa. Então ele está olhando, de repente, ele está falando, eu não vejo pornografia, não vejo nada erótico, mas está vendo aquelas imagens. Então nós, que estamos nesse propósito pessoal, nos comprometemos, e aqui eu faço convite para você, a ver zero vídeos que não forem a palavra de Deus, que não forem um conteúdo espiritual. Você vai dizer, meu Deus, é radical. Levitas. Os levitas foram radicais. Eles não foram radicais parando de comer açúcar, parando de comer doces, tomar refrigerantes, massa. Eles não foram radicais parando de ver o TikTok, o Instagram, os shorts do YouTube. Ah, não, eu gosto de ver videozinho de filme, de série, para depois eu ver o que eu vou assistir. Ah, eu gosto de ver vídeo engraçado, esses como é que chama? É vlog que chama? De casal, vlog de firma, né? De gente que trabalha em firma. Ah, não, eu gosto de ver vlog de humor. Tá bom. O que está te acrescentando? Você fica vendo isso, ouvindo isso, assistindo isso, o quanto está te tornando melhor. Está te ajudando a falar melhor? Está te ajudando a trabalhar melhor? Está te ajudando realmente a ser o marido melhor para sua esposa? A ser a esposa melhor para o seu marido? Está te ajudando a ser um pai melhor para os seus filhos? Uma mãe melhor para os seus filhos? Ou a você, jovem, está te ajudando a ser um jovem melhor, um filho melhor, um aluno melhor, um amigo melhor? Porque o que eu vejo é o contrário. Eu vejo as pessoas assistindo vídeos que até ironicamente estão mostrando, né,
estão expondo os erros delas. Ó, tá vendo? Você faz assim no teu casamento também, né? Ó, tá vendo? Você faz assim na tua casa também, né? Ah, você também guarda isso aqui na geladeira desse jeito também, né? Tá bom, a pessoa vai lá, vê, assiste, se identifica, dá risada e não muda. Então vamos lá. Tá ajudando? Tá ajudando? Não. Sabe o que é o pior? Eu vejo que tem gente que quanto mais vê esses vídeos, do quanto, né? Uma vez eu vi assim numa pessoa, olha isso aqui, não acontece só comigo, pelo jeito tem muita gente que também vive isso. Falei, olha, bem colocado. Falei, e aí, você viu? Para você isso é bom ou ruim? Não, é ruim, né, tal, mas olha, parece que é um negócio até normal, ok, e aí? Nada, não mudou nada. A pessoa viu aquilo, se sentiu até confortável. Olha, mais gente vive igual eu, mais gente faz igual eu, mais gente tem a mesma atitude que eu. Agora eu vi mais gente fazendo. E a mudança? Zero. Não ajuda. Então, não se trata, porque às vezes a gente fala, não, corta isso, corta tal coisa, né? E não estamos mandando. Aqui, ó, eu estou abrindo para você um trabalho que nós vamos fazer, e que não é um trabalho impositivo, é um trabalho de adesão. Foi uma sugestão que foi feita pela bispa para algumas pessoas, uma sugestão, e ó, quem quer? E teve um bom grupo que eu quero, eu vou entrar, eu vou fazer, ó, isso aqui agora eu preciso disso. Então, vai ter gente agora nesse período, esses 30 dias, no período da purificação. Toda quinta nós vamos estar num jejum, da meia-noite ao meio-dia, pelo menos pela nossa saúde. Saúde física, saúde mental e pela nossa excelência. Pela nossa verticalização. Não vou mais ser o cara que vou crescer de lado, não vou ser a pessoa que vou me acomodar, que sentado vou deitar, vou buscar algo mais confortável, vou me acomodar mais, vou aceitar mais, vou me adaptar mais ao medíocre, porque o mundo é medíocre, porque o lugar que eu estou é medíocre, porque a vida que eu construí é medíocre, então vou me associar a pessoas medíocres e vou viver a minha vida maravilhosamente medíocre. Não. Vou me levantar. Essa é uma expressão de mudança, de tomada de decisão, de fim de ciclo, de início de ciclo. Qual a expressão? E fulano, o quê? O quê? Se levantou. E Beltrano se levantou. Fulano, levante-se. Levanta. Então, estou abrindo para você. E você pode, inclusive espiritualmente, saber que tem gente que vai estar nesse mesmo propósito pessoal, nessa postura, que não vai estar vendo um videozinho curto, um shorts, um TikTok, como é que chama esses vídeos do Instagram aí, que são curtos? Stories, Reels. Aí alguns vão falar assim, não, mas eu vou ver só os vídeos do Instagram na igreja. Vou te falar uma coisa, eu não tenho Instagram. Mas se você estiver no Instagram, me corrija aqui ao vivo se eu estiver falando bobagem. Você não consegue ver vídeo só de um tipo de coisa. Ou dá. Não, eu estou no Instagram, eu consigo ver só vídeo da igreja. Não vai passar nenhum outro para mim. Dá para fazer isso ou não? Que no YouTube eu sei que dá. No YouTube eu tenho certeza que dá. Por isso que é a rede social que eu tenho. E aqui, no caso, né, se alguém até já me encontrou lá no Facebook e vai falar, ele tem um Facebook. Eu fiz um Facebook aqui por conta de marketplace, não é rede social. Pode ver que não tem nada lá. Tem coisa aqui que você compra, que você acessa por meio do marketplace, que é o Facebook. Realmente, isso aqui
funciona, né? Inclusive é algo que eu já achei coisas e comprei coisas, tanto para mim como para a igreja, por esse meio. Então, para mim, não é uma rede social. Para mim, é uma ferramenta para a vida e para o trabalho. Né? Não é para mim para ficar vendo, tanto que eu não vejo. Né? Então, eu já te digo, você vai falar, não, eu não vou ver um vídeo. Então, desinstala o Instagram. Se quiser instalar depois desse mês, mas não dá. A pessoa que tem Instagram vai falar, eu só vou ver vídeo da igreja. Não vai. Não vai. Não, eu tenho Facebook. Mesma coisa. Você não vai ver só coisa da igreja. Entre um e outro vai aparecer ali o vídeo daquilo que você tem interesse. Então, se é zero, é zero. Você não vai ficar, não vai passar mal, não vai ter um problema de saúde. Né? Se você ficar sem a rede social, corta, tira. Pega a Bíblia, de repente, que você está atrasado na leitura, e faz essa troca. O tempo que às vezes, que eu parava, que eu ficava assistindo, que eu estava sentado, que eu estava esperando alguma coisa, eu vou ler a Bíblia. Ah, não, eu não gosto de ler, sabe? E me dá sono. Compra um fone. Qualquer lojinha que você passa hoje, no mercado, né? De repente você fala, às vezes não dá para a gente ficar ouvindo. Como é que você ouvia o som dos vídeos que você assistia? Dos stories, dos reels, do TikTok, dos shorts do YouTube. Como é que você fazia? Eu ficava com um foninho de ouvido, um fone Bluetooth, um fone que eu comprei. Então pega a Bíblia, talvez você não tenha aquela coisa, aquela prática ainda de ler, coloca o mesmo fone, vai lá na Bíblia e escuta. Aperta lá o play para escutar a Bíblia. E claro, separa um tempo para ler o livro mesmo, né? O livro, não só. Particularmente, eu também não gosto de ler a Bíblia pelo celular, não gosto. Para mim não é a mesma coisa, não entra do mesmo jeito. Para mim não. Não entendo por quê, mas não é a mesma coisa de eu ler a Bíblia no papel, na folha, de eu lê-la no aplicativo da Bíblia. Sem nenhuma dúvida, a Bíblia eu absorvo lendo aqui. Mas para ouvir, ela funciona muito. Você coloca lá e você vai ouvindo. Você vai ouvindo cada versículo, né? Tem coisa que você leu naquele dia, você quer ouvir aquilo, que ajuda a reforçar. Aquilo é uma leitura que tocou você. Imagina depois você ouvir aquela leitura também. Então, o que vai entrar pela boca, nós vamos purificar. O que vai entrar pelos olhos, nós vamos purificar. O que vai entrar pelos ouvidos, nós vamos purificar e vamos intensificar. O que nós ouvimos? Tem aquele culto que você teve uma dificuldade. Por dois motivos você pode ter dificuldade com o culto. Ou porque você não entendeu, porque aquele assunto para você parecia um nível acima do teu, porque era complexo, porque eram muitas informações novas, diferentes, ou porque aquele culto, ele parecia uma mãozinha fazendo assim em você, né? Pá, 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 te confrontando. O que você vai fazer? Você vai separar esse culto, você vai ouvir esse culto de novo. Você vai ter ali o cuidado, se você é do Ministério Mudança de Vida, você pode até fazer o seguinte, olha, teve tal culto, né? Mas aí você vai ter que ir mesmo à igreja, né? Nesse caso. De repente você está comprometido, você fala, não, eu vou entrar também nesse propósito para a minha vida, eu vou me levantar. Eu vou me levantar, vou fazer o jejum, não deu para eu fazer hoje que eu não sabia, eu vou fazer então de meia-noite até meio-dia de amanhã, porque eu quero as 4 semanas também estar em oração por isso. Então, assim, teve esses cultos que mexeu com você e que você fala, não, olha, eu tive dificuldade de entender, olha, ou me confrontou muito, eu fiquei assim, até com o coração duro, apertado, quando eu estava ouvindo. Você vai ouvir de novo. Você vai anotar os pontos
E claro, ouvir de novo tem uma grande vantagem, né? Qual que é a vantagem do ouvir de novo? Dá para você pausar aquela parte que não ficou clara para você. Você pausa e faz o quê? Volta, lembra? E aí ouve de novo. Só aquela parte. De novo, ainda não está claro. Pausa, volta e ouve de novo. Pausa, ouve de novo. Opa, agora entendi. Segue. E se você está na igreja, por exemplo, é um culto da bispa. Isso que eu vou falar só vale para culto da bispa, tá? Por exemplo, não precisa pedir de um culto meu, que não tem. Mas um culto da bispa. Você fala, não, eu estou na igreja, teve um culto que a bispa fez, que ela falou de assuntos assim, que a minha cabeça doeu. Meu Deus do céu, doeu. Me deu dor de cabeça. Eu já ouvi gente falando isso. Eu já tive dor de cabeça em cultos. Porque às vezes é tão complexo. Tem assuntos que são complexos. Tem assuntos que você está ouvindo ali, algumas palavras, algumas coisas pela primeira vez, você tem que estar muito atento, às vezes você está pensando muito, né? E você indo até o pastor, ele pode até te dar, ele pode até te ajudar com o estudo que ele tem desse culto. Ele pode te ajudar. Olha, qual parte? Ó, essa parte aqui tal, ele pode pegar com você o estudo. E ele pode te, ó, isso aqui, ó. Tá, vou te dar essa parte para você ler também, para você meditar também, para você, né, ter aí na sua mão, para você estudar sobre isso. Então você vai falar assim, eu vou mandar, não funciona porque o estudo às vezes ele tem 60 páginas, tem que ser o ponto que você precisa. É aquela parte, é o acompanhamento. Se você se encher da palavra, que foi o que deu a Josué a fórmula infalível da conquista. Deus falou para ele, seja forte, corajoso e medita nas palavras do livro dessa lei. Vamos imaginar o Josué hoje. Você acha que o Josué assistindo o TikTok, entrando no banheiro para ficar 5 minutos e ficando 50 no Instagram, lendo só notícia dos principais portais, ou talvez nem a notícia, só a manchete, ficar, né, seguindo um monte de gente, ou assunto político, ou esporte, ou humor, ou os vlogs da vida. Você acha que o Josué nos dias de hoje teria conquistado um quarteirão? Não é nem um bairro, viu? Eu ia falar um bairro, mas pensei melhor. Será que o Josué teria conquistado um quarteirão? Não. Quanto menos uma terra com tantos povos como nós vimos. A terra dos cananeus, dos ferezeus, dos heteus, dos amorreus. Por quê? Porque ele se encheu do pensamento certo. Qual? O pensamento de Deus. Deus falou, Deus registrou, então eu leio, eu falo isso, eu falo a meu respeito como Deus fala, eu falo da minha conquista como Deus fala, eu penso o meu futuro como Deus pensa. Os levitas. Você vai dizer, o que aconteceu com os levitas? Enquanto Moisés estava lá no monte, o povo, sabe, a dificuldade, está demorando demais, O que o povo estava perdendo com aquela demora? O que estava custando para o povo aquela demora? O que eles tinham que fazer? Trabalhar? Se sustentarem? O povo teve que esperar Moisés em pé, no pé do monte, sem poder arredar para um lado para o outro. Foi assim ou não? Não, peraí. O que está custando esperar? O que custa? Tem gente que vem com essas frases. Porque o culto demora. Porque ficar o primeiro domingo, né, o dia inteiro. Não minta, não é o dia inteiro. São 8 horas, vamos colocar. Não vou falar que é 7, porque não é. 8 horas. Um obreiro fica 10.
O obreiro fica 10. Porque ele chega antes e ele sai depois. É ou não é? Se for obreiro interno, vamos colocar um obreiro da Taquari, igual o pessoal que estava na escala do culto da noite. E às vezes, sem sentar. Sem sentar. Vai falar nenhuma vez? Sem sentar nenhuma vez. Eu já vivi isso. De chegar às 7, tá lá, organização, estacionamento e coisa, e atende um, você não vê, começa o culto, termina atendimento, oração, clamor, atendimento vai até 5:50, você pega ali só, toma um copo d'água ali, ajeita, escova os dentes, vai fazer o culto terminava às 20, faz a conta aí. Quantas horas? Das 7 às... Porque o culto começava às 6, terminava às 8. Geralmente com ceia era assim. Das 7 às 20, 13 horas. É isso? 13 horas. E às vezes 13 horas em pé. O que eu perdi com isso, às vezes que isso aconteceu na minha vida? Perdi alguma coisa? Pelo contrário, eu ganhei. É honroso poder falar isso. É vitória, olha que bênção, estava ouvindo a palavra, estava participando da ceia, da comunhão que o Senhor deixou. As conversas eram o quê? Vamos falar do quê? De política, futebol? Vamos falar do quê? Da economia, do governo? Não, vamos falar de Deus, vamos ajudar pessoas, vamos encorajar pessoas, vamos pregar a palavra. Então esse povo não perdia nada por esperar. Mas a velha história, está demorando demais, demora muito, é longo, eu estou esperando, estou parado. Mas esse parado aqui era por uma boa causa, esperar de Deus, esperar em Deus, esperar por Deus, esperar para Deus é vitória, é crescimento, é investimento. Então tudo que você tiver que gastar tempo com Deus, pare de reclamar. Porque a reclamação pode virar maldição na sua vida. Pode levar você a se precipitar. Não se apressem os seus pés em se retirarem da casa do Senhor. Não se apressa. Óbvio que a gente sabe que tem dias e dias. Não dá para fazer o culto de 3h30 agora às 7 da manhã e ele nem existe. Quando muito é 1h30, e você vê que não é todo dia, a gente sabe que as pessoas têm compromisso, e não só por isso, mas a gente quer que a pessoa participe do culto inteiro. Então, a pressa. Esse Moisés, agora é esse Moisés, não volta. Aí o povo vai buscar qualquer coisa. Não tem critério. Que é o que às vezes a gente está vivendo. Você não está com critério para comer. O que você está colocando dentro do seu corpo? Você perdeu a noção da tua imagem, da qualidade. Qualidade de vida. Sua saúde, sua força, seu desempenho, aí sua aparência, sua imagem, sua pele, suas unhas, seu cabelo, o seu cheiro. Porque o meu cheiro tem a ver com o que eu como. É ou não é? Você come só porcaria que você vai cheirar o quê? Não tem como. Você nunca reparou que você passa perto de uma pessoa que bebe demais? Eu não lembrava, inclusive. Aqui fazia tempo, hein? Aqui é difícil aqui. Aqui as pessoas não bebem na rua. A gente não vê isso. Eu, pelo menos, nunca vi. Eu não lembrava, mas ontem, por acaso, alguém veio até a igreja que na hora que a pessoa chegou perto de mim, eu falei, opa, esse aqui bebe não é pouco. 2 coisas você percebe numa pessoa que bebe muito.
o cheiro que exala os poros da pele da pessoa é o cheiro do álcool da bebida, né? Por exemplo, se uma pessoa beber muita cerveja, não vai exalar o cheiro. Mas uma pessoa que bebe muita cachaça, que bebe essas bebidas destiladas, você percebe o cheiro, né? Porque afina, né? Já está lá destilado, né? O negócio, e você percebe a pele da pessoa. A pessoa que ela bebe muito, a tonalidade, né? Até o brilho da pele da pessoa, ele tem você olha uma pessoa que bebe muito, a pele da pessoa tem um brilho, principalmente a pessoa que vai para o sol, ela bebe muito e ela fica um tempo no sol, né? Aqui não tem como, o nome do estado é o estado ensolarado. O sol aqui, ele é pleno mesmo. Então, imagina, a pessoa bebe e ainda trabalha no sol. Você bate o olho, o teu nariz e o teu olho fala assim, opa, é bêbado detectado. Não tem jeito. E eu não lembrava, falei, olha, né? Porque São Paulo, você tropeça em bêbado na esquina, né? Aqui não. E ainda ontem eu falei, nossa, olha que coisa, fazia um tempo que eu não. Mas por que é assim? Está entrando. Está entrando. Então, ó, esse povo pega o que tem e faz. Não fizeram com as mãos, mas fizeram com o dinheiro deles, com o ouro deles, com o pedido deles. Faça-nos deuses. Veio o maldito bezerro de ouro para a destruição daquele povo. Por quê? Porque não findaram, porque não encerraram aquele ciclo egípcio da vida deles. Sabe, não, o que eu via no egípcio, né? Porque eu tenho que fazer como egípcio, eu tenho que ter o que o egípcio tinha. Não basta Deus ter tirado do egípcio o que é para mim, o ouro dele. Agora tem que fazer o que ele fazia também com ouro. Então, é um momento também essa purificação da gente analisar as coisas que a gente está querendo para nós, que é do ímpio, que é para o ímpio. Que às vezes eu estou fazendo porque o ímpio faz, eu estou indo em tal lugar porque o ímpio vai e fala bem desse lugar. Eu tenho dentro da minha casa porque o ímpio tem. Ontem ainda eu falei para uma pessoa, né? Eu assim, falei para a pessoa, falei, ó, esse trabalho de purificação que a gente vai, falei para a pessoa, ó, vamos fazer um trabalho assim, tal, seria bom que você participasse, tudo. Falei, ó, a primeira coisa que você está ganhando, e agora eu quero que você pense isso em real, pensa em real. Aqui a gente tem que pensar como é em dólar, mas eu falei assim, ó, tem coisa que esse trabalho aqui já vai te ajudar demais, com dinheiro. E a pessoa falou assim, como assim? Eu falei, ó, nada, você já vai economizar $30 todo mês, que você pode fazer outra coisa aí. Pessoa, por quê? Eu falei assim, porque você tem a assinatura que você faz lá em tal serviço de conveniência, que é um posto, que é R$ 9,95. Você corta, porque você não vai ter como ficar tomando refrigerante, não vai ficar tomando aquelas bebidas lá, né, que são 100% açúcar. Você vai cancelar a tua assinatura do streaming, que streaming pode ser Amazon Prime, pode ser Netflix, pode ser Paramount, pode ser HBO Max, qualquer um aí, o seu da preferência. Né? Aí no Brasil tem o Mercado Livre, que eu esqueci o nome agora, Play, né? Tem o Globoplay, bem lembrado, Globoplay, então, ó, 10 do posto, 10 do streaming e 10 do YouTube. Que às vezes você paga para quando você está vendo o vídeo não ficar te aparecendo propaganda. Porque você fica muito tempo ali e muitos vídeos e você não quer ver no meio dos teus videozinhos curtos aquelas propagandas que enchem a paciência. Falei, $30, que aqui isso tudo é em dólar, tá? É dólar mesmo. Então, falei, já está ganhando, ó, já ganhou. Pode cancelar, cancela as 3, ó. E aí vai ser tão bom que você vai economizar no final do ano ainda quase $250.
Porque você não vai precisar. Porque Netflix você nem vai entrar esse mês. Você não vai assistir nada, se não for a palavra. Não vai tomar refrigerante. E não vai ficar precisando ver vídeo, porque você vai ver culto. Você vai ver o material da igreja. O que é o material da igreja? É um culto, é uma oração que vai ser transmitida, né? Então, você não precisa assinar nada. Ó, já está começando ganhando. Tem gente aqui que, inclusive, pode até fazer esse compromisso com Deus. Verdade, Senhor. Eu tô gastando aqui, ó. Né? Aqui tem muitos de assinatura. Estou assinando tal coisa, eu vou cortar tudo isso, vou canalizar para o reino. Porque tem gente que não dá de oferta. E oferta é na arca. Traz a arca aqui para mim. Põe a arca aqui, por favor. Oferta é na arca, tá? Oferta não é igual eu já ouvi de gente que não, mas eu vou na lanchonete da igreja e eu estou gastando lá. Não, você está gastando com o seu estômago, com a sua barriga. Cadê a doação? Não, eu sou um dizimista, parabéns, você está cumprindo com um mandamento. Pode colocar. Você está cumprindo com um mandamento. Mas e a doação? E o crescimento? Está aqui, ó. Você tem que começar a fazer mais isso. Corta uma assinaturinha daqui, corta uma assinaturinha de lá, e você não pode aceitar deixar menos na arca do Senhor do que você está deixando para o ímpio. Para coisas que estão te tornando ímpio, para coisas que estão te tornando lento, letárgico, tolo, que está tornando seu corpo aí, entendeu? No formato que ele está ficando. É até uma atitude profética. Quantas pessoas que eu já vi, conheço-as, que elas tiveram o ato profético, deram um passo profético, de, ó, Senhor, o que eu estou pagando em tal remédio, eu vou fazer oferta na tua casa, porque eu prefiro muito mais fazer uma oferta desse valor do que ir lá e deixar na farmácia, porque eu tenho certeza da minha cura. Então você pode dar esse passo profético. Falar o que eu estava gastando com assinaturas para minha carne, que eu estava gastando com a minha carne para me contaminar, eu vou agora ofertar ao Senhor para me purificar. Além de ofertar agora sua saúde, comendo que é bom, uma alimentação que vai beneficiar, que vai curar seu corpo, que vai limpar seu corpo por dentro. Água, frutas, verduras, legumes, proteínas, né, que você venha ingerir, que venha trazer tudo que você precisa pelos benefícios de uma proteína. O tipo de carboidrato que você vai ingerir que precisa, mas que é bom para o seu corpo, e não só que te dá aquele prazer momentâneo de alguns segundos. Que gostoso, que gosto. Ai, eu como isso, mas depois você fica mal, depois você fica mais lento, gordo. Fica, sabe, lesado na saúde. Os levitas foram quem se levantaram. Eles erraram primeiro. Eles estavam no meio do povo. Eles não estavam, quando Moisés desceu, os levitas não estavam separados num canto. Opa, nós não temos nada a ver com isso. A Bíblia diz que quando foi pedido os brincos, todos, com exceção do Josué que estava lá com Moisés, todos, quem não tinha pegou da filha, da esposa, todos levaram. Para construir um bezerro de ouro não era pouco ouro, hein? Então todo mundo fez parte daquilo. Mas aí Moisés fala assim: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Os levitas, todos os levitas se juntaram a ele. E aí ele falou assim: agora vocês vão de tenda em tenda,
E vocês vão pegar a sua própria espada e você vê o seu irmão, você vê o seu vizinho, você vai matar ele. Onde você está vendo? Quer dizer, você está vendo gente ainda que com tudo que eu estou fazendo e falando, continua na farra, está na tendência aqui a farra era orgia, era o pecado sexual ao que o povo tinha se entregado depois daquela festa de comes e bebes. Quem vocês verem nesse estado deplorável, vocês vão matar. O que esses levitas fizeram? Eles cortaram até na carne deles. Alguns mataram o próprio filho. Não, Anderson, porque você está falando, não estou falando, eu li para você, ó. Meu filho se perdeu. Meu irmão cresceu comigo, se perdeu. Meu vizinho, que tantas vezes me ajudou no trabalho, ajudou a armar minha tenda, eu ajudei a armar a tenda dele, vi os filhos dele crescendo, ele viu os meus, mas está perdido. Agora ou é Deus, ou eu sou fraco. Ou é um momento que eu vou me levantar e vou permanecer de pé, vou cortar a minha carne, vou cortar onde é difícil, vou cortar onde talvez eu nunca tive coragem, anos de vida, nunca deixei a palavra entrar mesmo, nunca trabalhei para que algo fosse a minha vida. Ou eu vou ser mais um. Os levitas que tinham se perdido, que não eram mais um povo destacado, se destacou aqui, ó. E começou com um movimento vertical. Eles se levantaram e já se separaram. Espera aí, eles saíram do meio dos demais e foram junto de Moisés. Eles não eram maioria. Eles não corriam risco de ter uma rebelião e todo mundo se voltar contra eles? Sim ou não? O povo já não tinha feito tudo aquilo? Eles tiveram que crer. Veja que Moisés falou, quem for pelo Senhor, junte-se a mim. Quer dizer, Moisés estava dizendo, aqui vai ter que ter uma ruptura, vai ter que haver uma divisão. Não dá para continuar todo mundo aí do mesmo jeito. Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Os levitas, opa, eu estou com você, Moisés, eu estou com o Senhor. Então agora você vai matar aqui quem não é por Deus. E eles saíram fazendo. E alguns mataram o irmão e alguns mataram o filho. Por quê? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, o que eu estou entendendo que Deus está falando comigo. Esse é o momento de nós nos levantarmos também. Cortarmos coisas. Nos purificarmos. E como é que você se purifica? Como os levitas. Tem coisa que você vai tirar o que vai doer. Você vai se afastar do que não está te agregando nada. Você vai deixar de financiar o que se financiou na sua carne, financiou para a carne, por isso que tem vivido resultados carnais. Gastou no que não devia, gastou no que não era pão espiritual, gastou no que não era pão literalmente para a sua vida, e naquilo que era, desnecessário, dispensioso, e acabou se tornando desperdício. Mas vão ver que eu mudei um nível, que eu baixei um nível. Melhor verem você baixando o nível do que te verem morto. Lembra da palavra de ontem, do programa? Quem vivia só pela imagem, quem quis aparecer, mas não quis se comprometer de verdade, que foi o caso de Ananias e Safira. Tem gente na igreja que está sendo chamado para que consensualmente a pessoa mude, pare de viver pela imagem, seja sincero, seja uma pessoa só. Aproveita o movimento e entra, segue. Mas eu quero me destacar. Primeiro você tem que seguir. Primeiro você tem que se unir, se juntar ao lado certo, à direção certa, para que, se você permanecer, quem sabe você se destaque. Mas é melhor estar no meio da multidão
do que se destacar de forma negativa. Falem bem ou falem mal, mas fale de mim. Onde está escrito isso na Bíblia? É bíblico? Olha o que tem de gente repetindo frase de ímpio como se fosse louvável. Falem bem ou falem de mal, mas falem de mim. Não cabe isso para cristão. Quando tem alguém falando mal de um cristão e usando ele como uma referência negativa, você sabe onde, que palavra que ele está caindo? Quem sabe? Na palavra dos escândalos. Tem liderança, que está mais derrubando gente do que já salvou. É uma espécie de Sansão ao contrário. Sansão, ele derrotou mais filisteus com a morte dele do que em vida. Tem pastor que nessa onda de falem bem, falem de mal, falem bem ou falem mal, falem de mim. Cada vez que alguém fala mal, é uma alma que ele derruba. É um fraco que ele derruba, sim, é um fraco, sim, mas é uma alma, né? É no que ele fala, é no que ele se posiciona, é na mudança dele agora de lado. Não sou mais homem, agora eu sou uma gazela, então, e Deus me entende, Deus me ama e Deus, já pensou quantos jovens, adolescentes, indecisos, que não têm identidade, que agora pega aquele exemplo para ir naquela onda, e quantos pais que se revoltam porque estava contando com o bom testemunho daquela pessoa, né, que ele, que a mulher, que o filho seguia, agora vai uma leva, vai uma onda. Aqueles que abrem a boca para falar que a Bíblia não tem essa credibilidade toda, que hoje a Bíblia não teria alguns versículos, alguns capítulos e alguns livros. Não falem mal de mim. Falem que eu sou parecido com Cristo. Aí está certo. Né? Podem falar mal porque eu falou duro, que palavra dura, lembra de Jesus? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Eu não vou adocicar para vocês. Aliás, dentro do nosso propósito não pode nem colocar açúcar. Nem açúcar pode colocar. Nem na palavra. E essas palavras que mexeram mais com você, te confrontou que você não entendeu, já sabe. Assista 2 vezes. Assista 3 vezes. Pega a segunda vez e vai anotar os pontos. Para você ler aquilo, para você repetir aquilo, para você falar aquilo. Separa a sua alimentação, como que é bom, não o que é gostoso. Dá para unir o que é bom e o que é gostoso? Maravilhoso. Você que está aí no Brasil está nessa vantagem. Aqui o que é bom é ruim. Aliás, aqui o que é gostoso é ruim. E o que é bom aqui costuma não ter gosto. Costuma não ter sabor, né? Porque fruta aqui não tem o mesmo sabor, enfim, né? Mas cada um com a sua terra. Né? Nós não estamos naqueles montes que o Senhor mandou o povo lá que manava leite e mel, em termos de sabor, não. Então, é a palavra. Não é o videozinho bobo, não é, mais do mesmo. Não é se horizontalizar mais do que já está, no corpo, na cabeça, se achatar, igual a bispa fala, não se deixe ser achatado. Não seja aquela pessoa do teto baixo. Mas vamos começar. Vamos nos levantar. Vamos nos separar de pessoas. Tem gente que você não se afasta, você corta completamente. Os levitas mataram, porque esse aqui não tem mais jeito, esse cara no nível que ele chegou, fazer o que ele fez, e longe como ele foi, não pode matar, porque senão ele vai continuar contaminando o acampamento. E aqueles levitas se levantaram para promover aquela purificação. Eles tomaram atitude, eles cortaram, eles romperam, e esse é o nosso momento.
Deus tem falado de coisas tão grandes, mas se nós não nos prepararmos, se nós não prepararmos a nossa mentalidade, vendo de tudo, nós não teremos uma mentalidade de excelência. Se nós comermos de tudo que nós gostamos ou aprendemos a gostar porque é saboroso, nosso corpo não vai ter a estrutura que nós precisamos para lidar, para fazer, para chegar até os 85, como Caleb, dar conta de escalar a montanha, enfrentar e derrotar gigantes. Nós não vamos, se não nos enchermos da palavra. Palavra é palavra. A ponto de daqui a pouco você estar lembrando de versículos, você está lembrando de expressões que você ouviu num culto, você ter frases ali que você repete, que está em você, latentes durante o dia, vários períodos do dia. Como essas músicas, às vezes, que entrou na nossa mente, que a gente às vezes assobia sem perceber, está ali gemendo sem perceber com aquela melodia. É disso que nós precisamos. E eu declaro que você se levante hoje, como os levitas se levantaram naquele dia. Como eles mudaram o destino daquela tribo. Eles mudaram o destino daquela tribo com aquela atitude. E nós estamos num portal que você pode mudar o teu destino agora com uma série de comportamentos, atitudes, purificação. Estou tirando da minha mente, estou tirando da minha barriga, estou tirando dos meus olhos, estou tirando da minha boca, estou tirando da minha fala, estou tirando das minhas mãos, estou saindo. Opa, isso aqui não é para mim. Esse lugar não é para mim. Tem gente que vai precisar tomar a decisão dificílima. Este trabalho não é para mim. Esse emprego não é para mim. Não, esse não. Depois que eu entrei nesse lugar, ó minha vida, ó minha saúde, ó meu casamento, olha meu tempo com Deus, não é para mim. Tô pagando conta, tô com dinheiro, mas tô perdendo todo o restante. Tô perdendo minha família, perdendo meu casamento, perdendo minha intimidade com Deus. Então, eis a sugestão. Eu não disse faça isso, estou sugerindo para você. Eu já entrei nesse propósito. E daqui um mês eu espero que várias coisas estejam não melhores, estejam diferentes. Algumas que sejam irreconhecíveis. E continuando então, que não pare os efeitos dessa purificação, dessa verticalização, dessa busca do que Deus tem de excelente para a minha vida, do que Deus tem de excelente para a sua vida. E você só não vive se continuar achatado, conformado e parado, porque quando a gente se move para Deus, Deus se move em nosso favor. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados, eu vou fazer uma oração com você, porque eu não vou orar por você, eu quero que você ore comigo. Nosso horário hoje estourou, não vai estourar sempre, mas hoje, por esse bom motivo, por essa boa causa, para que você também entenda e já agora comece a se verticalizar, inclusive literalmente. Você que está aí, não precisa continuar sentado agora depois de ter ouvido isso. Já se estica aí, ó, se levanta. Diga, é para mim, eu quero, eu vivo, eu pego isso. Eu aproveito essa oportunidade. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem nos dado condições. O Senhor usa a palavra, o Senhor usa exemplos. O Senhor move pessoas para nos mover, para nos levar a atitudes, a decisões, a comportamentos que sozinhos alguns de nós não teria, não faria,
não se posicionaria de maneira diferente. Então, primeiro eu te agradeço, porque eu vejo o mover do Senhor, eu vejo o agir do Senhor. Eu vejo, meu Deus, o Senhor dando condições. E eu oro para que o Senhor nos ajude hoje, já nesse jejum, a chegar até o fim, a organizar a nossa vida, a fazer, meu Deus, tudo aquilo que nós estamos nos comprometendo, o que estamos nos comprometendo com o Senhor. Ajuda a purificar nossa mente e a elevar o nosso nível mental, a nossa mentalidade, ser superior ao que era até ontem e que já agora, inclusive, na recepção, na adesão, meu Deus, dessa mensagem, que estejamos abertos a tudo que vem do Senhor. O que é bom, o que é ruim, o que é difícil, o que é complicado, o que é muito complicado. Porque, meu Deus, nós recebemos com uma coisa, com a fé. E eu oro para que a fé de cada um tenha, meu Pai, o tamanho, a dimensão para receber essa mensagem, para aceitar essa sugestão e fazer dela uma direção a ser cumprida, a ser seguida, a ser vivida e depois, meu Deus, a ser desfrutada. Eu tomo posse de mudanças de destinos, de mudanças, meu Deus, de atitudes, de mudanças, meu Pai, na saúde, na mente, no coração, no espírito de pessoas se levantando agora e como os levitas, não tendo limites para fazer a vontade do Senhor, pagando cada preço que é necessário, cada preço que é exigido, para estar, meu Deus, onde o Senhor está. E se estar onde o Senhor está, estar junto de Moisés, é sair de tenda em tenda, extirpando a praga de Israel. Que assim seja, meu Deus, a nossa vida, a nossa mentalidade, a obra das nossas mãos e a nossa postura. Nos ajuda a romper agora. Sozinhos, meu Deus, na carne, não vamos romper. Então que o Teu Espírito nos ajude. Nos ajude, meu Pai, a permanecermos de pé, porque eu creio que quem tem ouvidos, ouviu e já se levantou. E eu declaro que pessoas permaneçam em pé, nessa postura na vida, nessa atitude, meu Deus, para o presente e para o futuro. Que tenha e conte com a Tua ajuda e que veja a Tua glória em nome de Jesus. Amém, amém e amém.